Boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre o plano para organizar e reestruturar o sistema penitenciário do Amazonas, o que está sendo feito para evitar fugas dos presídios. O nosso convidado é o novo secretário de Justiça e Direitos Humanos, Wesley Aguiar. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Ano. O senhor está há 2 semanas à frente da secretaria e já conseguiu fazer um diagnóstico profundo da situação aqui no estado? Correto. Profundo ainda não. Acho que o tempo ainda é curto, né? Mas eu já tenho alguns números. Isso é uma dificuldade lá na Secretaria de Justiça. Nós estamos trabalhando muito para nós termos o real diagnóstico do sistema, tanto na capital como no interior. Nós precisamos ter números fiéis para poder, a partir de então, traçar novas diretrizes para melhorar o sistema. O que eu já posso afirmar é que há um excedente da população carcerária aqui no estado do Amazonas. São quase 9 mil presos? Sim, 8.850, né? E para cerca de 3.800 vagas. Então, seguramente é um dos maiores excedentes do país. São quase 5 mil presos, né? Excedente. Ou seja, haveria necessidade de se construírem novos presídios. Secretário, já havia também um plano para a construção desses presídios. Eu estive esta semana no interior do estado, na cidade de Anamã, e foi uma situação que eu vi bastante emblemática que acontece também em outros municípios. Delegacias, né, se prestando como presídios, né? Havia 20 presos condenados na delegacia de Anamã. Existe um plano para construir presídios em municípios do interior? Olha, Iano, a curto, médio prazo, essa solução aí é muito complicada. Nós temos 2 presídios em vista aí para a construção, o de Tefé, que na verdade houve um abandono das obras por parte da empresa que havia ganho a licitação. A Sejus, em parceria com a CEINFRA, estão tentando resolver essa situação e também em conjunto com a Comissão Geral de Licitação, para nós deflagrarmos um novo processo licitatório e a nova empresa dar continuidade àquela unidade prisional de Tefé. Tem Maués, que está com cerca de 60% da obra construída. Então você tem Tefé e Maués, que são municípios polos, né? E a ideia para um futuro, a longo prazo, é a construção em municípios polo. Nós já temos algumas unidades no interior, administradas pela Sejus, nesses municípios chamados polo. Porque é impossível nós construirmos presídios em cada município do interior do Amazonas ou no interior do Brasil, né? Então, na verdade, há que se investir mais até em educação, em saúde, e nós não podemos canalizar o orçamento de um estado para presídios. Mas eu creio que a longo prazo a solução seria construção de unidades prisionais ou ampliação das já existentes por calhas de rio, de modo a tentar resolver essa questão de presos em delegacias no interior. Na capital esse problema já foi resolvido. Hoje nós não temos mais presos em delegacias aqui na capital. Existe a previsão de construir presídio também aqui na capital nos próximos 2 anos? Sim. Eu creio que até o final do ano que vem nós estejamos entregando o CDP 2, que é o Centro de Detenção Provisória 2. Quantas vagas, secretário? Seriam quase 600 vagas, né? Mas você vê que isso ajuda um pouco, em razão do déficit de vagas que nós temos, mas já é um avanço. Também a cadeia pública feminina, né, o CDPM, que aí seriam em torno de 200 vagas. Isso aí ajudaria a desafogar a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Nós temos cerca de 400 mulheres lá. A cadeia pública, ela vai realmente ser desativada? Era uma ideia antiga, mas acabou pela necessidade. Isso. Ela continua servindo como presídio. Nós esbarramos aí nesse aumento quase que em progressões geométricas da população carcerária aqui do estado do Amazonas. Nós trabalhamos com 2 ciências exatas, a estatística e a matemática. Então, a desativação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa chega a ser um sonho. É uma meta, mas chega a ser um sonho, porque nós temos ali naquele complexo, que também abriga o hospital de custódia, o masculino e a cadeia pública feminina, cerca de 1.600 pessoas. Então, a média de entrada ali
por dia é de 15 a 20 detentos. Eis que ali é o centro de triagem, é a porta de entrada para o sistema. E a partir dali, então, que nós efetuamos a distribuição para as outras unidades da capital. Então, assim, chega a ser um sonho a desativação da Vidal Pessoa. Agora, ela parece uma masmorra. Eu já visitei por 2 ocasiões agora, após a minha posse. Então, realmente, as condições lá são muito complicadas. A arquitetura do local já está muito defasado. E o sonho é desativá-la e entregá-la, por exemplo, para a Secretaria de Cultura, para se fazer como foi feito em Fortaleza, né, que a antiga penitenciária central foi entregue para serviços de artesanato, inclusive até ponto turístico lá em Fortaleza. Mas a curto, médio prazo não há como nós desativarmos a Vidal Pessoa. Secretário, o senhor foi chamado para assumir a Secretaria, a Sejus, a título de emergência devido aos problemas de fugas que foram constatados durante esse ano, principalmente no início do ano. E fugas que assustaram a sociedade de certa forma, fugas em massa, né, principalmente aquela do Compage. 42 presos. Mais de 40 presos fugiram do presídio e causou, né, uma certa comoção, as pessoas ficaram assustadas. E como minimizar esse tipo de problema? A questão das fugas não aconteceram só no Compage, mas também em outras unidades prisionais aqui da capital. Isso se deve a facções que estariam tentando desestabilizar o sistema ou não? Fez parte, foi realmente uma falha no sistema e que já está sendo corrigida? Como é que vocês estão tratando esse problema? Bom, a princípio, nós não podemos jogar na conta de qualquer facção criminosa essas fugas. É um conjunto de fatores. Tem a superpopulação carcerária, ninguém quer estar preso, apesar de que aquelas pessoas que estão lá não estão à toa, realmente passaram por um processo, é uma decisão judicial que os mantém lá, mas o ser humano não quer ficar encarcerado. Então, eles pensam assim, 24 horas em tentar fugir, com raras exceções. E cabe ao Estado, mais particularmente à Sejus, criar meios, mecanismos para evitar essas fugas, porque constantemente eles vão estar querendo fugir. Então, aquela fuga que houve no Compage, de 42 detentos, nós não podemos afirmar que foi fruto de uma facção criminosa tentando desestabilizar o sistema. Não é. Surgiu uma oportunidade, né? A ideia partiu de alguns, surgiu a oportunidade, outros foram também no embalo. Ali foi uma sucessão de erros, né? Nós temos lá uma empresa terceirizada no Compage, fechado, né? Que é a empresa Auxílio. Nós não temos agentes penitenciários concursados, é o modelo que chamam de cogestão, é um modelo terceirizado. Então, houve ali uma sucessão de falhas, tanto por parte da empresa terceirizada, como também de alguns agentes públicos que na época comandavam ali o Compage, porque é inadmissível uma quantidade de presos fugir de um regime fechado. Essa quantidade e até a forma como se deu a fuga, sim, né? Sim. A escavação daquele túnel. Que não ocorre do dia para a noite, né? Exato. Até na época disseram, olha, aqui no Amazonas você consegue cavar um túnel da noite para o dia. Na verdade, não foi essa, né? Aquilo ali foram semanas. Então, como eu falei, uma sucessão de erros, porque é obrigação do diretor adjunto, enfim, dos chefes lá de segurança interna e externa, ter o domínio da unidade prisional. Então, se os detentos passaram semanas para perpetrar aquilo ali, então houve uma sucessão de erros e a gente está tentando, né, trabalhar com afinco, dia, noite, madrugada, é um constante sobreaviso, porque eu acho que a fuga, ela de qualquer preso, que seja, atenta contra o Estado, contra o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer fuga de um preso é algo assim que estarrecedor, há né? toda uma mobilização do aparato policial, mas no Brasil meio que a fuga ficou banalizada, né? Então, daí porque a minha preocupação com fuga, se eu pudesse instituir uma meta de fuga zero,
eu instituiria, mas nenhum secretário de Justiça ou de Administração Penitenciária do Brasil pode garantir que não vai haver fuga no sistema, devido a esses números que eu acabei de passar para você, que são um problema não só do Amazonas, mas do Brasil. Então, apesar de eu não poder garantir que não haverá mais fuga, eu posso garantir que a minha equipe está trabalhando direto, corrigindo situações pontuais, situações macros, para evitar situações como essa, e também que ocorreram na Raimundo Vidal Pessoa, com a fuga de 8 detentas, né, no mês de março. E, enfim, o trabalho é árduo e o meu compromisso com o governador Omar Aziz e com a sociedade amazonense é de estar todo final de semana, pessoalmente, fazendo inspeções nas unidades prisionais da capital. Quando eu não puder ir, minha equipe irá. E, no futuro próximo, tentar também partir para o interior do estado, que é um outro problema. A Sejus, ela vai adquirir bloqueadores de celulares e pensa em implantar aquele sistema de usar tornozeleiras nos presos? Sim. Quer dizer, isso aí já está sendo adquirido? Está sendo. São 3 ações que englobam uma central de vigilância penitenciária ou monitoramento, né, como queiram. Então, temos câmeras que vão filmar as unidades prisionais da capital. Essas câmeras já começaram a ser instaladas. E nós temos também os bloqueadores, que no domingo passado eu estive na unidade prisional do Puraquequara e verifiquei lá o funcionamento dos bloqueadores. De fato, estão bloqueando. Agora, isso é uma vigilância permanente, porque, repito, os detentos ficam trabalhando para tentar encontrar algum ponto que seja de sinal. Então, nenhum sistema desse é 100%. O sistema tem que ser ajustado diariamente. Hoje só funciona na unidade do Puraquequara, o bloqueador de celular. Nós temos em outras unidades também sendo implantados, mas no Puraquequara já está totalmente implantado, também no CDP e PAT. E eu creio que até setembro nós iremos englobar todo o sistema da capital. Secretário, eu gostaria de conversar mais sobre o funcionamento dessa central. Perfeito. Que vai monitorar os presos nas unidades aqui da capital, mas logo depois do intervalo. Tudo bem. Não saia daí, nós voltamos já já com o Band Cidade Entrevista deste sábado.